Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Aqui nós temos um grande objetivo de acolher vocês que caíram, às vezes, de paraquedas no empreendedorismo. Então, nós trazemos aqui para vocês todo o sentido da formação acadêmica administrativa. Tentamos transformar isso numa linguagem mais formal e nós entregamos isso para você para que você possa se organizar aí no seu negócio. A grande intenção desse canal é criar uma comunidade e nessa comunidade nós irmos aprendendo uns com os outros através de conselhos, através das vivências, através de uma série de fatores que nós iremos promover dentro desse canal para que um ajude o outro. O meu papel aqui é um papel de aquela pessoa que acumulou uma quantidade de informações e agora quer transferir essa informação para vocês de maneira fácil, leve, de maneira palpável, de maneira com que vocês possam entender e aplicar dentro do negócio de vocês. Você aí com a mototáxi, você que começou agora, você que tem uma empresa que é pequena e você que começou a trabalhar e de repente as coisas estão fluindo, estão dando certo, você chegou no lugar certo, você chegou nesse canal, porque esse canal é voltado para você. Nós estamos aqui trabalhando o nosso canal ele sempre tem uma dinâmica muito interessante. Nós começamos falando de plano de negócio, nós começamos falando de uma série de situações, administrativamente falando, nós começamos falando de gestão, nós falamos um pouquinho de valuation, de M&A, enfim, nós falamos de uma série de alguns assuntos que nos ajudam a entender o que é uma gestão. Uma gestão nada mais é do que você conseguir fazer mais com menos recurso. Isso é gestão. Isso é aplicar o seu conhecimento dentro daquilo que é o seu negócio. Então, por exemplo, você vender mais realizando menos esforço. Como que a gente faz isso, Rodrigo? Aplicando técnicas de venda. Então, a gestão ela é um acúmulo de técnicas que você, ao utilizar, você potencializa a sua ação. Você potencializa o seu resultado. Quando você domina uma determinada quantidade de técnicas, cada passo que você acaba potencializando o seu resultado final. É muito importante que você entenda que gestão é nada mais é do que transformando numa linguagem um pouco mais sucinta para que você possa entender. A gestão é uma cesta de técnicas que, ao utilizar, você potencializa os resultados, tá ok? Então, se você tem um faturamento anual de, vamos supor, de 100 mil, quando você aplica uma gestão, a probabilidade de você duplicar ou quadruplicar, ou enfim, triplicar, quadruplicar o seu faturamento é muito grande, porque você vai começar a trabalhar com elementos que te ajudam a pensar mais e a agir com mais eficiência e mais eficácia. Nós estamos nessa linha trabalhando com vendas, ok? Então nós temos 5 áreas que eu chamo de áreas essenciais dentro do nosso sistema. Quais são essas áreas essenciais dentro do nosso sistema? Nós temos o vendas, tá ok? Porque sem vendas não existe. Nós temos a precificação, e aqui nós entendemos o que é custo fixo, custo variável, ponto de equilíbrio. Controle, que é o fluxo de caixa, sistematização, que é a nossa organização, e o valuation, que é você olhar para a sua empresa, olhar para a sua operação, olhar para você como um gerador de valor, como algo que tem um valor muito maior. Muito maior quanto, Rodrigo? 3, 4, 5, 10 vezes o múltiplo do seu faturamento. Por quê? Porque a forma com que você vende tem um valor, a sua base de clientes tem um valor, a maneira como você opera, o seu fluxo de caixa dentro da sua empresa, a sua empresa ela vale aquilo que ela tem a capacidade de gerar. Entendeu? Então a sua empresa não vale o seu estoque. Ah, não, Rodrigo, faço meu estoque aqui. Não. A sua empresa vale aquilo que ela tem a capacidade de gerar. Então é necessário que você de fato entenda disso de maneira muito profunda. A sua empresa ela vale aquilo que ela consegue gerar, tá ok? Eu vou. Nós vamos continuar com a nossa aula de vendas, tá ok? Nós vamos chegar aqui então com as nossas estratégias. Pessoal, alguns vídeos já atrás nós já conversamos sobre o sumário, nós passamos sobre a introdução, tá ok? É um conteúdo grátis, só que com muito valor, tá bom? Nós passamos já pela segunda estratégia. A primeira estratégia é a estratégia do conteúdo grátis de alto valor.
A segunda estratégia é demonstração em amostras. A terceira estratégia é atendimento personalizado. E nós vamos agora aplicar a quarta estratégia, que são os brindes surpresa. Pessoal, muito interessante, muito importante que nós entendamos algumas situações interessantes para que nós possamos de fato, para que nós possamos de fato aplicar aí uma série de técnicas na hora das nossas vendas. É muito importante que nós entendamos as técnicas de venda. Por que é importante entender técnica de venda? Por que é importante saber o que é uma reciprocidade? Entender vários fatores. Porque vai fazer com que você gaste menos, digamos assim, energia. Você gere menos energia, você gaste menos energia. E a sua o que é ser uma pessoa eficaz? Uma pessoa eficaz é aquela que com menos ela consegue mover mais a resultados. Tá ok? Isso se dá com o tempo, isso se dá com estudo, isso se dá com experiência, isso se dá com aprofundamento. Não adianta nós queremos pular etapas. É claro que o nosso movimento, conforme quanto mais profundo e quanto mais profícuo ele for, tá? Quanto mais quanto mais frequência nós colocarmos nesse contexto, mais os resultados eles vão aparecer. Mas coloque frequência com inteligência. Anote aí. Frequência mais inteligência. Tá ok? Frequência mais inteligência, a gente pode chamar de eficiência. Olha, até rimou. Eficiência, tá? Frequência mais inteligência é eficiência. E quando eu ajo com eficiência, os meus resultados tendem a ser muito maiores. Você trabalhar com intelecto, você trabalhar com a cabeça, é gestão, tá bom? Então, se eu sei que eu tenho um nicho de mercado específico que vai comprar o meu produto, por que eu vou lançar o meu produto nesse nicho de mercado se o meu é esse? Se eu conheço esse público, se eu sei que aqui a galera vai comprar. Ah, Rodrigo, mas eu estou aqui. Você está aqui porque você não estudou. Você está aqui porque você não analisou. Você está aqui porque você não sabe. Eu estou trazendo isso para você agora. Há alguém que quer o que você tem. Tá ok? Há alguém que precisa da sua força, precisa do seu produto, precisa do seu serviço, precisa da sua atenção. Há alguém precisando do que você tem para dar. E é necessário que essas pessoas elas possam te encontrar. Então você precisa estar atento e visível para que as pessoas encontrem você. Você precisa se expor enquanto vendedor, tá bom? Sem mais delongas, então, vamos ao brinde surpresa. O poder do inesperado para criar encantamento. E aqui nós vamos falar de encantamento. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer um outro vídeo falando somente, sendo mais objetivo, tá bom? Menos subjetivo, mais direto, mais objetivo. Então, no próximo vídeo, nós entraremos de fato, então, no conteúdo, tá bom? Então, nós fizemos uma breve introdução. O próximo vídeo, nós vamos trazer o nosso conteúdo. Fechou, pessoal? Galera, então, o que é gestão? Trabalhar. Às vezes a gente fala assim, ah, Rodrigo, nossa, mas é trabalhar menos e ter mais resultado. Sim, a gente pode traduzir, para simplificar, é trabalhar menos e gerar mais resultado. Mas não é trabalhar menos. Por quê? Por exemplo, eu já trabalho uma quantidade. Quando eu coloco gestão, a mesma quantidade de horas que eu trabalho vai me gerar um resultado mais potente, ok? Porque nós sabemos qual botãozinho nós iremos apertar, tá ok?